Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande, e também pela TV Unisantos, o HF40 para toda a Baixada Santista. Mandar aqui um abraço especial. Ontem eu estive na Praia Grande, um abraço para o meu amigo Armando Comitre, o Getúlio de Matos, também o meu vereador Caran, pessoal lá que nos recepcionou, um abraço a todos. E hoje no jornal A Tribuna, a publicação de um croquis de como vai ficar o VLT, chama a atenção, a gente vem alardeando há muito tempo essa questão, chama a atenção que nós teremos na Conselheiro Nébias, que é a obra do trecho 2, nós teremos apenas uma... ninguém vai poder andar de táxi, viu? Ninguém vai poder andar de táxi na Conselheiro Nébias, porque apenas uma faixa de rolamento. Nós vamos falar mais sobre esse assunto durante a semana, lembrando que amanhã nós teremos aqui no programa meu amigo João do Incatep. Nós vamos falar sobre qualificação da mão de obra do trabalhador portuário. Eu hoje trouxe ao programa o Axel Rodrigues de Arruda. Todo mundo conhece o Axel. Jogou no Santos, São Paulo. Pena que não encerrou a carreira no Corinthians. Ô, Axel. Difícil. Porque me falaram que você era corintiano. No fundo, nunca fui. Olha. Nunca fui, nunca serei. Nosso hino já fala, Santos sempre Santos. Grande Axel que jogou no Santos, no São Paulo e agora está como treinador da equipe profissional do grande Jabuca do Jabaquara. Eu vou te contar uma história do Jabaquara curiosa. Eu tinha um tio meu que ele era colecionador de time de botão. Certo. Mas era fanático, tinha 100 times de botão. Inclusive, ele morreu e os filhos dele, né, os meus primos, foi uma briga danada porque valeu uma grana, tinha uns times diferentes e tal. E você sabe que o cara, quando o cara... Tem até colecionador. Você sabe que quando o cara tá vivo, tudo é maravilhoso, mas quando ele morre é que a gente vê quem é quem. Aí foi uma briga, sabe, até porrada entre a molecada lá pela herança do Flávio. Mas eu me recordo uma ocasião que o Flávio foi a São Paulo. Ele tinha um amigo em São Paulo, isso não tinha nem celular, estou falando há 30 anos atrás, ele ligou lá, um cara ligou para ele e falou: Flávio, tem um bazar aqui numa rua em São Paulo que tem o decalque do Jabaquara, aquele que você molhava e colocava no botão. E ele estava louco atrás e não achava, ele foi a São Paulo comprar uma cartelinha com os decalques do Jabaquara. Ele era fanático, torcedor fanático do Jabaquara. E isso é uma coisa que a gente percebe muito na cidade, né? As pessoas têm um carinho especial pela Portuguesa, né? Pela Burrinha, mas eu percebo que um carinho muito especial também pelo Jabuca, pelo Jabaquara, por toda a sua história, né? E aí isso você acaba assimilando, o pessoal te cobra, que você olha lá, cuida bem do Jabaquara. A exigência é essa, né? A gente sempre diz assim que no Jabaquara você tem que chegar ali, realmente vestir a camisa, você tem que amar o clube. E não é diferente, é recíproco que a gente chega ali, a gente sente muito bem. Desde que eu cheguei a trabalhar ali, já vão fazer 3 anos, a gente sente esse espírito, esse amor das pessoas. Não é nenhuma cobrança, na verdade, eu me sinto bem com isso, né? Porque o Jabaquara é muito querido pela cidade, a gente tem essa responsabilidade hoje, como sendo o treinador do profissional, conseguir levar o Jabaquara, voltar à primeira divisão. É um clube que vai completar aí seu centenário, né? Então é uma história muito linda. E, Axel, hoje o Jabaquara, você estava me explicando, né, as divisões do Campeonato Paulista, ele está numa divisão classificada como B1, é isso? A B1. Junto com a Portuguesa, né? Junto com a Portuguesa, o São Vicente tinha subido esse ano, mas o ano que vem vai estar na B1 de novo, infelizmente. É um campeonato bastante difícil, a B1 é um campeonato bastante difícil. Vem passando os anos, a competição tem sido assim maior e
E a visibilidade também tem sido maior por coberturas, até mesmo eu como treinador de Jabaquara estou aqui no seu programa hoje, então você vê que tem ganhado uma repercussão muito boa, tem revelado muitos jogadores. Então eu não sei se é a Rede Vida, tinha uma emissora que transmitia os jogos, né? Rede Vida transmite, as outras emissoras daqui da Baixada também acabam transmitindo. Então, Santa Cecília estava transmitindo? Também está transmitindo, legal. Então os VTs passam na TV Tribuna, então para nós é muito importante, mas obviamente que nós queremos mais, é um clube que vai completar o seu centenário, formador, criador lá da Federação Paulista, um dos fundadores, então quer dizer, tem uma história, merece estar num lugar melhor. Agora, eu me lembro que antigamente, quando você falava time da segunda divisão, não é, era basicamente o seguinte, pegavam lá 3, 4 velhinhos e a molecadinha para correr, né? Mudou isso, ainda é esse formato? Eu estou dizendo isso da época que o Bangu contratou o Ricardo Rocha, né? Infelizmente, algumas coisas mudaram. Na verdade, as pessoas pensavam assim, vamos trazer o pessoal mais de idade e tal, e você não formava no teu clube esses atletas para você ter uma continuidade, porque é importante você ter uma continuidade. E isso não acontecia. Hoje, graças a Deus, no Jabaquara acontece. Nós estamos trabalhando com a categoria de base, que subiu do ano passado, que foi vice-campeão paulista, e 60% da equipe são esses jogadores. Obviamente, no ano passado vocês foram vice-campeão do Paulista. Você era já o técnico do Sub-20. Aí subi com esses atletas. E agora sim, trouxemos alguns jogadores, 3, 4 jogadores um pouco mais experientes, como o Rodrigo Caucho, o Thiago Lisboa, mas só tem 26 anos também o Thiago Lisboa. Jovens, né? O Caucho é um pouquinho mais experiente, para poder mesclar um pouquinho, mas mesmo assim a idade limite é até 23 anos e você só pode 3 acima de 23. Então, quer dizer, continua sendo uma idade... Até uma regra, então? Existe um regulamento que você pode ter apenas 3 jogadores acima de 23 anos para jogar. Entendi. Tem uma regrinha lá que tem que ser seguida. Isso é bom que prioriza, você pode lançar jogadores no mercado. Nós temos uma tabela a tabela de pontuação. Em primeiro está o Água Santa, de que cidade? É Água Santa? Água Santa é de Diadema. Diadema, olha uma grande equipe, enfrentamos eles aqui agora, perdemos um jogo aí com uma bola parada de 1-0. Diadema? Não sabia que eles tinham um time bom assim, não. Tem o Diadema e tem o Água Santa que é de Diadema. Eu tô vendo aqui. Os caras estão jogando bola lá, hein? Assim, não só jogando bola, na verdade... As duas equipes, tanto o Diadema quanto o Água Santa e propriamente a Portuguesa, foram 3 equipes que nessa divisão foram as que mais investiram para o acesso. Né? Em primeiro está o Água Santa, que é de Diadema, em segundo o Diadema, deve ser Clube Atlético Diadema, em terceiro a Associação Atlética Portuguesa, em quarto Jabaquara, em quinto São Bernardo, em sexto o Mauaense. Olha, o ABC dominando junto com a Baixada Santista, né? É verdade. O interior do estado está fraco esse ano, Axel? Nós somos do grupo 8, então existem os outros grupos também que depois na classificação nós vamos... Esse grupo 8 é só dessa região Só dessa região. Legal. Só dessa região e aí a gente vai... Joga uma vez por semana ou não? Jogamos uma vez por semana. Jogamos às sextas, sábados ou domingo. Na verdade, esse final de semana nós vamos jogar amanhã, na sexta-feira contra o São Bernardo, que eles mandam os seus jogos na sexta. Lá? Jogamos lá. Como é que tem sido o público? Muita gente, não? Veja bem, nessa divisão não é um grande público, mas, por exemplo, nós tivemos aí uma grande renda contra a Portuguesa, por se tratar do clássico da cidade. Lógico. O próprio Água Santa, eles trazem a sua torcida com 1.000 e poucos torcedores, vem com ônibus, movimenta bastante. Então, quer dizer, foi bom aqui também em termos de público. E aquilo que eu estou te falando, a cada ano, essa divisão ela tem crescido a cada vez mais. Legal. A Portuguesa e o Mauaense estão com um jogo a menos, né? Pelo menos já porque eles jogam... Não, tá certinho? Tá certo. Tá. Todas estão certas. É que eles jogam agora no final de semana, eles jogam no sábado, no domingo, né? E no dia 2 de junho, domingão, 10 horas da manhã, vai ter outro clássico, Portuguesa Santista e Jabaquara. É a volta aqui no Eurico Mussa. Vocês no primeiro jogo perderam de 2-0? Perdemos de 2-0. Você estava me dizendo que foi a estreia da equipe, né? É bastante complicado, uma estreia complicada porque, digamos assim... Eram jogadores que, na verdade, assinaram seu primeiro contrato, era a sua primeira partida como profissional. Se tratando do clássico das praias, Portuguesa e Jabaquara, aquela coisa toda, na sua casa. Tinha esse lado emocional, a Portuguesa é um time que investiu muito mais, contratou jogadores mais experientes. Então, naquele momento, eles estavam mais preparados nesse sentido emocional tal, da competição. Jogadores mais rodados, por serem jovens, mas já tinham passado por outras equipes, e a nossa não. Hoje não, a equipe já
já trabalhou dentro da competição, já passou a questão da estreia, tá? Eu acredito que vai ser um jogo bastante diferente, mas o nosso foco agora é o São Bernardo, que a gente enfrenta amanhã. Legal, e você, hoje, qual é a formação que o Jabaquara a formação tática que o Jabaquara adotou nos jogos? Mais ofensivo, mais defensivo? É assim, você tem que ser sempre no futebol, sempre ofensivo. Você é muito no pra frente, né? Eu como volante, eu jogando no segundo volante sempre... E fazia muito gol, né? Não era assim muito gol, mas pra minha posição, eu era um volante moderno. Pra minha posição, sim, eu saía, tinha um chute a gol, criava jogadas, na criação sempre participava muito bem. Era um Paulinho? Ou o Paulinho copiou o Axel? Eu sou mais velho, né? Eu vim antes dele, mas assim, o Paulinho hoje, nessa posição, que é a posição que eu também já joguei, o Paulinho, na minha opinião, realmente hoje, nessa posição, é o melhor jogador que nós temos no Brasil. Você começou no meio de campo ou você começou na lateral? Não, eu na verdade, quando criança, eu era ponta direita. Existia o ponta direita, mas aí, na idade já de 15 anos, na Portuguesa Santista, que foi onde eu joguei pelo Sub-17, que hoje nós falaríamos naquela época juvenil, eu já fui como volante, e aí daí sempre como volante. Porque o Paulinho era lateral direito. Até joguei no profissional, até como lateral direito, mas a minha posição já era como volante. É que você está começando, você tem que ir aonde dá. E o técnico pede, né? Você vai. Você pegou uns medalhões, pegou o Tele Santana, pegou o Pepe, não é? Como técnico. Eu peguei Marinho Pérez, peguei seu Marinho Pepe. Pérez, puxa vida. Enfim, nem sei se tá vivo o Marinho Pérez ainda. Acho que tá ainda. Deve estar, né? Marinho Pérez. Seu Pepe, Muricy era auxiliar, depois foi meu treinador. Você chegou a pegar o Muricy como técnico? Como auxiliar. Ele já era ranzinza, assim? De reclamar, não? Ele era mais tranquilo? Como meu treinador, ele sempre foi assim. Na verdade, para nós, como jogador, o Muricy é uma pessoa, é diferente. Agora, em termos de imprensa, tal, quando o pessoal quer pegar no pé dele e tal, ele é... Acho que na época que ele foi como jogador, que falavam que ele era muito dinâmico, muito explosivo, então... A gente vê um pouco disso, mas foi um treinador que me ajudou muito, né? No São Paulo também, nessa minha trajetória, a quem eu agradeço muito também. Uma coisa curiosa, né? Uma curiosidade. O pessoal comenta muito dos técnicos que eram jogadores, né? E que viraram técnicos, e alguns comentaristas que também eram jogadores e que viraram comentarista. Ajuda, quer dizer, você teve 20 anos como jogador profissional, né? Esses 20 anos, hoje, te deram uma bagagem suficiente para você poder lidar com uma equipe profissional? Então, assim, são 20 anos atuando, tal. A linguagem da bola ela é sempre a mesma. A diferença é essa, é que você precisa se adaptar no sentido que antes eu recebia as informações, hoje eu sou a pessoa que passa as informações como treinador. Então essa transição é importante. Aí vem os cursos que você deve fazer, se preparar para poder os estágios, isso é muito importante. Eu fiz alguns estágios com o próprio município, o próprio Vanderlei Luxemburgo, participei de futebol. Ele tinha uma universidade, né? O curso dele era... Já fiz simpósios, então quer dizer, tudo isso para você, desse lado como treinador, você poder passar o que você quer e as pessoas poderem, os atletas poderem entender. Muito bom, nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista.
Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta aqui pela sua TV com canal 11 da NET. Um abraço especial aos meus amigos da Ozan. O rei do gel, Fábio Garibe. 32288000. Eu mandei um presente pro Fábio Garibe essa semana, porque eu tenho um amigo que vai sempre para Miami, né? E eu falei, se você encontrar algum gel diferente, então ele me trouxe, e eu vou dar de presente pro Fábio Garibe, é um gel sabor morango. Você já viu isso, gel para passar? Conhece o Fábio Garibe? Lá da Ozan? Ele passa um gel o negócio é de artista de cinema. Artista de cinema. Então nós trouxemos um gel com sabor morango pro Fábio Garibe. 32288000. E mandar um abraço também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill. O Paulo é santista. Olha, o pessoal do Boqueirão Express Grill vai gostar do programa de hoje com o Axel, porque o Paulo é santista e o Nelson é São Paulino. Não é verdade? Jogou nos dois. Olha aí. São Paulino e o Jorge, grande Jorge, que fica ali na frente recepcionando todo mundo, corintiano, diretor do Corinthians, fundador do Corinthians, fã da Marlene Matheus. O Jorge, se bobear, até namorou a Marlene Matheus. Corre essa história por aí, que quando o Vicente Matheus ia lá pra Pedreira, o Jorge, o cara era terrível. Boqueirão Express Grill. E mandar um abraço também, amanhã vai estar aqui meu amigo João do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Eu quero destacar os cursos do Incatep, a qualidade. Dá para voltar de novo um pedacinho, só para eu falar dos dois endereços? Na Conselheiro Nébias, ali na Vila Matias, em breve um novo endereço em Santos, e também no Guarujá. Um abraço especial ao meu amigo Rodrigo, da Guaru TV, lá de Vicente de Carvalho. Estou com saudade lá do Panela Velha, quero ver se esse final de semana vou comer um churrasco do meu amigo Luciano lá no Panela Velha, em Vicente de Carvalho. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. No programa de hoje eu estou recebendo o Axel, atualmente técnico do Jabaquara, ele que foi campeão pelo Sub-20, não é isso? O Sub-20 no ano passado, não é isso? Nós fomos vice-campeões. Vice-campeões pelo Sub-20, perderam para quem? Justamente para essa equipe não foi pro Grêmio Osasco. Grêmio Osasco. Muito bom time. São cidades grandes, né? Me parece que as cidades têm investido em times para levar o nome. São Vicente fez isso, né? São Vicente teve esse investimento, só não deu a continuidade. Então aí teve dificuldade agora na 3, que já é um nível diferente, em termos de recurso, de investimento, até mesmo para você contratar jogadores. Deixa eu entender um negócio. Nós estamos falando da B1, né? O Jabaquara está na B1. Aí da B1 ele passa para 3. A2, A1 e A1. E aí é o top do Paulista. E aí top do Paulista, é isso? Paulista é A1. Vixe, o A1 já é o top. Então é B1, A3, A2 e o top que é A1. Porra, tem tanto time pra isso, bicho? Tem, ainda sobra, ainda tem gente querendo. Tem, é uma briga até pra querer entrar na B1. E é difícil, tem bastante equipe. Porque nós estamos falando de 3, B1, A2, B1, A3, A2, né? São A1, 3. A2 e A3. Só aí já são 3. Na minha época só tinha Campeonato Paulista e segunda divisão. Primeira e segunda divisão. Primeira e segunda divisão, né? Mudou bastante, é aquilo que eu te falei. E a B1, a Bzinha que a gente fala, ela tem crescido, ela tem a nível até de empresários, tal, buscando jogador, porque são jogadores jovens, 18 a 23 anos de idade, que são grandes potenciais que estão aí que pode ir para grandes equipes. Então é bem visto. E aí depois você entra para uma 3 que já começa a ser mais disputada ainda, a 2, então nem se fala. E como o Campeonato Brasileiro, ninguém falava-se tanto do Campeonato Brasileiro há 4 anos, há 5 anos atrás, que era a segunda divisão. Hoje, por as equipes grandes terem caído já no Campeonato Brasileiro, você vê a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, ela está tão competitiva como
a Série A do Campeonato Brasileiro. E isso tem acontecido com os nossos campeonatos aqui em São Paulo. Tem se valorizado muito. Que legal. Eu vejo que vem mudando cada vez mais. Eu tenho uma crítica para fazer no futebol hoje, né? De um modo geral. Eu fico muito preocupado, estão esvaziando o poder que os clubes têm sobre os jogadores, né? A gente vê aí o Santos, o próprio Paulinho no Corinthians, né? Você tem aí prazos de contrato que, vencido esses prazos, o clube passa a não receber nada. E, na verdade, a grande estrutura é dos clubes. Me disseram que tem criança com 10, 11 anos já assinando contrato com o empresário, é verdade isso? Você já viu isso aí, Axel? Na sua época era assim, não? Na minha época, não. Não, era do clube, não é verdade? São épocas diferentes que, nos dois lados da moeda, vai existir reclamações, né? Na minha época, por exemplo, eu também ficava muito preso ao clube e não podia sair. Entendi. Tinha multas e tal, então eu ficava muito preso. Hoje existe uma facilidade maior. O jogador hoje termina o contrato dele, ele tem um passe livre. Eu penso assim, que é questão de gestão. É o clube saber gerenciar muito bem essa questão do atleta para não cair na mão de empresários, para não ir embora e o clube não receber nada, é a questão de gestão. Tem clubes que... É possível, então, ter resultados positivos, o clube manter uma equipe atuante, mesmo com a saída de jogadores, enfim, com os empresários, dá para conviver harmoniosamente? Harmoniosamente eu acho que é pedir demais, né? Empresários, tal, clube, jogador, é complicado, mas dá para chegar a um bom senso e eu penso assim, que o mais importante para esses clubes é a questão da base. É você ter uma boa base para você formar jogadores, para quê? Para nunca te faltar matéria-prima. Então, os clubes, principalmente os grandes, devem investir muito nas bases. Olha, o Jabaquara está com uma nova presidência, né? Uma nova diretoria. O Manolo assumiu agora no início do ano. Nesses primeiros meses, aí, nesses 5 meses, né, que o Manolo está à frente do Jabaquara. Era o Bento antes, agora é o Manolo. O Manolo me parece estar muito preocupado em manter o nome do Jabaquara forte, ainda mais está caminhando para o centenário. Como é que tem sido o novo presidente? Eu penso que ele está tendo muito trabalho, né? Muito trabalho nesses 5 meses, porque você como presidente assumir um clube como o Jabaquara, que vai completar o seu centenário, é uma responsabilidade muito grande. Um time tão querido, como nós falamos aqui no começo, com uma história tão linda, uma colônia espanhola tão grande. É verdade. Então, veja bem, eu penso que a preocupação do presidente ela é válida, é importante, e ele tem que ver isso mesmo. Ele está vendo mais a questão de gerenciar, colocar a casa em ordem. Eu penso até para depois sim pensar no maior investimento. Eu penso que o mais importante agora é estruturar como ele está fazendo. Porém, nós temos uma equipe jovem, que é o profissional. Isso está sendo olhado também para que a gente possa dar sequência no trabalho, pensando-se até que o ano que vem é o centenário e que o Jabaquara possa estar numa condição bem melhor do que esse ano já, o ano que vem. Hoje ainda tem concentração ou o jogador só vai na hora do jogo? Não, comigo tem concentração. Tem concentração? Tem concentração. Mas é aquele igual do Romário, né? Que chega, pode sair, ir pra balada, voltar meia-noite. Tem as primas que acabam visitando os jogadores. Não, lá é rígido. É mesmo? É escola do Tele Santana, é rígido. O Tele era assim? Rígido, bem rígido. Concentração. Concentração, não, é importante a concentração. O cara pensa que é para prender o cara, essas coisas todas. Não, em hotéis tem tantas coisas que os caras podem fazer. Existem mulheres, só se você colocar o cara num convento, fechar lá na jaula, e não é isso. Na verdade, a concentração é que se, por exemplo, eu quando jogador, você é casado, você tem filhos, teu filho chora de madrugada, alguém passa mal, quem vai ter que ir é você, e você tem que realmente estar descansando pro jogo, cuidar da alimentação. Realmente funciona mais nesse caso, porque se qualquer atleta ou qualquer pessoa quiser fazer qualquer coisa errada, ela faz em qualquer outro lugar. Na concentração ou fora da concentração? Fora, né? Isso da concentração. Bom é ser um bom profissional. O Romário, outro dia eu estava vendo uma entrevista do Neto, né? E os caras diziam que o Neto era o maior traficante de hambúrguer, de cheeseburger das concentrações. Ele pegava um cara lá, dava uma grana, não é? E então, o Romário que tem as famosas saídas do Romário. Tem outras saidinhas, tem tanta coisa. Hoje tem seguranças Hoje a gente vai concentrar, né? Antigamente, se ia concentrar, no nosso andar ficava 2 seguranças cuidando, então... Você vê, então o perigo era iminente. Então, quer dizer, não é a concentração que vai poupar do cara fazer mudar. Isso ou aquilo. É verdade. Eu penso mais que é a conscientização profissional. E para finalizar, você acha que ano que vem dá Brasil, Copa do Mundo? Olha, as seleções da Europa estão fortes.
mas se trata de nós estarmos aqui. A única coisa que eu questiono assim é que nós demoramos muito para nossa seleção nacional ter uma definição dos jogadores, do padrão que vai jogar. E o que eu vejo é que as outras seleções elas já estão num padrão, já sabem quem são os jogadores. Isso que me preocupa, mas como um bom brasileiro, somos um Brasil até o fim. Legal, conversei com o Axel, hoje ele está à frente do time principal do Jabaquara, mas foi um grande jogador do São Paulo, do Santos, gentilmente esteve aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos nesta sexta-feira, amanhã, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com, falando para toda a Baixada Santista. Uma excelente tarde, um ótimo final de dia, até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.